Muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café Tech, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e eu vou te dizer uma coisa. Num futuro sombrio, confuso, cheio de um universo com superpoderes e uma terra desorganizada, Charles Xavier organizou os X-Men. Num mundo muito mais sombrio e mais complicado, cercado de impostos bizarros, Charles Goulart organizou, contabilizei. Hoje a gente vai bater um papo com ele. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da CS Pro, e vamos lá. Diogo Junqueira, CEO da CS Pro, da C-Cyber Pro. E o papo de hoje, né, Mr. Anderson, é aquela história, né? No Brasil, até a reforma tributária precisa de reforma. E nada melhor do que deixar ele mesmo se apresentar. Alguém que entende, está na linha de frente ali com os clientes. Legal. Obrigado, pessoal. Charles Goulart da Contabilizei. Vamos aqui falar um pouquinho de reforma tributária, né? Sensacional, é um tema polêmico que afeta diretamente você aí de tecnologia, se liga aí que tem muita coisa que impacta diretamente o seu negócio, CPJ, enfim, o papo vai ser bacana. Mas antes, Mr. Anderson, a gente tem lojinha, cara, a lojinha tá no ar, cheio de estampa bacana, cara, estampa com parceria de CISA-Admin paciente, tem de tudo ali, cara, como é que é essa história? Então, para tudo, você que é fã Pod Café Tech, você que não é fã, você que tolera a gente, você que tá sempre aqui, você que quer só uma canequinha dessa legal, Podcafé.tech é o lugar que você tem que visitar. A loja do Pod Café está no ar. Nosso propósito é total e exclusivamente missionário, por assim dizer. Estamos contribuindo para a NAIA, uma instituição que trata dos desafios dos autistas. Então, nós, com muita alegria, estamos ali doando 100% de tudo que a gente arrecada. Então, compra camiseta, compra sacola, compra caneca legal. Você faz duas coisas. Você compra uma coisa do Pod Café, que é algo que vocês sempre pediram pra gente. Enche o saco pedindo pra gente, assim, né, cara? Tem a gente mandava, por muito tempo a gente mandou muito, mas não dá mais. Assim. Muita gente. Então vocês vão lá, compram e 100% da renda vai pro NAI Autismo, que a gente firmou uma parceria aí com eles. Um movimento muito bonito, inclusive lá no próprio site, tem lá falando um pouco mais da NAI Autismo, e quem quiser fazer doações também direto pro NAI Autismo, fica à vontade, podcafé.tech. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Charles, para os nossos ouvintes conhecer um pouco mais do Charles, né, e da Contabilizei, conta pra gente um pouco a sua trajetória até chegar aí a ser um dos co-founders da Contabilizei. Legal. Bom, vamos lá, né? Eu comecei faz bastante tempo em contabilidade. Eu acho que numa época que... Acho que hoje as pessoas nem conhecem. Eu comecei como office boy, na época em escritório de contabilidade. Office boy é das antigas, né? Tá malote pra lá, pra cá. Malote pra lá e pra cá. E dali... Isso já prova que você é um cara jovem. Você viu? Senão você era contínuo. Contínuo, é. Mais antigo, porra, cara. Tá vendo? Mais velho que isso, entendeu? Contínuo, só conheço os memes, entendeu? E comecei nessa época num escritório de contabilidade pequenininho, onde dali comecei minha carreira mesmo e me formei em técnico de contabilidade há bastante tempo, né? Hoje em dia nem se fala mais em técnico de contabilidade. Para quem é jovem e não está entendendo, quem não sabe o que é um office boy, a profissão do Charles era online. Tudo isso que você faz online hoje em dia era ele que fazia. Exato. Exatamente, cara. Ele era o online. Ele era o online. Essa é literalmente o que deixou de existir com o online. É isso aí. E aí continuei essa minha trajetória na contabilidade, mas no meio do caminho mudei de rumo, né? Mudei de rumo e passei a trabalhar na área de logística. E acho que ali onde eu desenvolvi minha carreira de executivo, na verdade. Legal. Então, passei muitos anos em operações logísticas, me desenvolvi ali tanto em contabilidade, como depois mudei para fazer gestão de negócio e gestão de operação, que me deu que me deu a bagagem para atuar como executivo de uma forma mais ampla. E aí, nesse meio do caminho, né, como as coisas vão acontecendo, surgiu a Contabilizei há 10, 12 anos atrás, num projeto onde eu embarquei num projeto super legal. E interessante é que é um projeto que conectava as duas coisas, né? Eu tinha minha formação de contabilidade, né, onde eu tinha começado, vamos dizer assim, minha vida profissional, e ao mesmo tempo era um negócio de
construir uma operação, colocar uma operação de pé que ainda não existia. Né? E ali eu casava a operação, minha experiência de gestão em operação e negócio com a própria contabilidade. E entrei nesse projeto que era, naquela época, bem desafiador, assim, né? Eu tinha que tomar aquela decisão difícil de tomar. Será que eu enveredo para começar um negócio novo, um negócio que você não sabe o que vai dar, uma startup começando, meia dúzia de pessoas lá, é um negócio que, né, ainda podia dar certo, largo a minha vida executiva, construída até ali, vou para esse negócio. Mas, ao mesmo tempo, era bem desafiador e bem... Eu acho que é aquela adrenalina de você, cara, pode ser que a gente construa um negócio super legal, diferente, que mude uma indústria super tradicional. E aquilo me motivava, né? Aquilo me deixava super animado. E eu falei, cara, é isso, eu vou embarcar nesse negócio e vamos embora. Ele tem uma proposta, pode-se dizer, revolucionária em relação ao que era a contabilidade, né? E o que ele trouxe de possibilidade é muito bacana, né? Naquela época, falar em qualquer coisa online era... Essa era a minha pergunta, né, cara? 10, 12 anos atrás, você comentou, cara, pensar, hoje, pô, tudo é online, tudo é digital, né? Sim. Agora, 10, 12 anos atrás, como é que vocês tiveram essa ideia, entre aspas, maluca, né? Deu certo, vamos colocar maluca para a época em si. E como é que foram as dificuldades, né? Para montar esses serviços para os clientes, colocar um projeto de uma startup online ali, oferecer serviços que nem tudo estava online. Muitas coisas vocês tinham que fazer offline ali, às vezes com os próprios órgãos de governo. Como é que foi esses desafios de início e acompanhar essa evolução do sistema tributário em si também no Brasil, né? E acho que isso é bem legal, porque a Contabilizei, ela nasceu de uma experiência do Vitor, que é o fundador, né, que originou, teve toda a ideia da Contabilizei, de uma experiência ruim de ser um empreendedor com um contador, com um escritório de contabilidade. Ele falou, cara, aqui tem um problema, né? Aqui tem a dificuldade de lidar com aquilo, né? E a dificuldade de lidar com aquilo. Porque, assim, o governo é como uma seita. Ele tem um monte tem um monte de guias e coisas e tal, um monte de particularidades que o cara nem tem acesso à informação. Né? Você tem que ter alguém que conheça os caminhos ali, né? E como boa seita, ele aceita cheque, cartão de crédito, aceita dinheiro, aceita Pix, aceita tudo. Desde que você pague as coisas... Inteiro, né? Desde que você pague. Você paga, tá tudo certo, né? E dali nasceu, na verdade, né? Desse problema, né? Um problema que tinha que uma experiência ruim, que nasceu a Contabilizei com uma proposta de, através do digital, através da tecnologia, levar um serviço que fosse diferente do que se tinha até ali. Com detalhe, né? Uma indústria muito tradicional. Extremamente. Falar em tecnologia, né? Papel era algo ali, fundamental. Papel carimbo, né? O Orelite carimbo, era no papel. Carimbo, papel, impressora matricial. Isso, que eu vou, LX300 ali comendo solto. Exatamente. O Orelite. Então essa é a realidade daquele mundo. Eu lembro um negócio que é super interessante. Naquela época, para você fazer uma abertura de empresa, a gente tinha que emitir um bloco de papel com um monte de post-it, assim, para mandar para o cliente assinar. Ia por Correios. Ia por correio, voltava por correio, a gente tinha que protocolar. Assine aqui, assine aqui. Exatamente. Porque é o seguinte, se faltasse uma assinatura, o negócio batia e voltava. Então você botava os adesivinhos pro cara não perder onde assinar. Exatamente. E tinha um passo a passo ali, né? A gente fazia um passo a passo para fazer isso papel. Então, naquela época ainda era muito forte, né? Muito forte. Então a gente trazia uma realidade para um negócio que naquele momento, eu digo que naquele momento não estava pronto para isso. Não estava pronto para isso, né? Hoje, hoje, quando a gente olha a realidade de hoje, é muito diferente. Depois da pandemia, né, cara, que veio uma força de digitalização das coisas. Ainda não está 100%. Você não consegue atender todas as cidades, porque tem algumas cidades que ainda estão, alguns municípios que ainda é tudo no papel ainda. Ainda tem, cara, no Brasil? Ainda tem, cara. Ainda tem muitos municípios que tem muito de
protocolo físico, você vai lá, não, tem que assinar e protocolar aqui mesmo na prefeitura. Caramba, tem coisas que, engessa, entendeu? que só se faz num atendimento presencial. Presencial ainda. Ainda existe isso, então. Não é uma realidade das capitais, né? Hoje em óbvio, dia né? as capitais já estão bem mais envolvidas. E esse, inclusive, é um desafio que o governo enfrenta para colocar a própria reforma de pé, porque imagina que chegar até todos os municípios de uma forma, né, digital e centralizada é um desafio. Eu, inclusive, sei dessa particularidade porque eu sou cliente, contabilizei, e nos últimos 7 anos eu mudei muito de endereço. Porque 7 anos... Por que você mudou muito, Anderson? É por causa de 7 casamentos. Cada vez que ele casa, ele muda de endereço, então automaticamente a empresa também, né? Aí tive esses problemas. contratempos em alguns lugares que não vai. Eu falei, ué... Por quê, né? Por que será, né? E assim, qual que foi durante todo esse período, né? Primeiro, 2 perguntas, vou separar ela. Os maiores desafios, se você quiser listar os principais de início, e quando é que vocês viram e falaram, pô, essa ideia disruptiva para a época, nós alcançamos o time do momento ali do consumidor, realmente, assim. Tivemos estamos na onda. Essa que é a parada atingimos do ali timing, o momento, né? Porque vocês estavam à frente do seu tempo, com certeza, né? E em algum momento, você caramba, agora sim, agora nós estamos aqui na crista da onda, fomos pioneiros nisso e estamos na frente, estamos bebendo água limpa. Como é que foi isso? A gente, o primeiro desafio, assim, eu me lembro, e eu lembro para mim, né, entrar nesse mercado que misturava puramente tecnologia, num negócio tradicional, foi um desafio até para mim, assim, no começo, porque às vezes a gente acha que sabe tudo e que já aprendeu tudo na vida, né? Passou por vários lugares, teve várias experiências, acho que você já está pronto para fazer tudo que você tem que fazer e que é aquilo e pronto. E na verdade ali, acho que o primeiro desafio para mim foi ter que abandonar tudo isso e dizer, cara, isso aqui é uma outra realidade e o que a gente está se propondo aqui é muito diferente. E eu acho que isso é um reaprender a fazer as coisas, né, com uma visão muito diferente do que até então se tinha de solução, né? Porque ali, naquele momento, especialmente no começo, né, eu sempre digo, não tinha como a gente olhar para fora e dizer, deixa eu tentar ver quem já fez isso aqui, que daí eu vou pelo menos tentar aprender alguma coisa. Tava traçando o caminho pela primeira não vez. dava pra olhar pra fora pegar. do país, porque, cara, o sistema é diferente, não tem muito como. diferente. Pô, nem Muito brinca, diferente. cara. Não tem como. E aí eu falei, cara, e aí, faz o quê, né? Então, nesse aprendizado aí, eu acho que eu procurei trazer muito de outras indústrias, assim, a gente procurou trazer muito de outras indústrias quando a gente fala de operação para dentro de casa. Acho que não de tecnologia, né? Porque a tecnologia, ela vai evoluindo e você vai absorvendo aquilo naturalmente. Mas quando a gente olha em modelo, assim, interno, acho que teve muito disso, de como é que estrutura um negócio que rode, mas com modelos de outras indústrias, assim, né? Eu acho que esse é um baita de um desafio de não poder, de você meio que construir, aprender errando e aprendendo, né? Então, acho que isso tinha que aconteceu muitas vezes. E aí, outro desafio imagina dois lados técnicos conversando, né? Como é que você faz dois lados técnicos se entender, né? Um técnico de tecnologia e um técnico de contabilidade. Como é que você faz essa galera se entender aqui, É uma boa pergunta. cara? Ainda bem que você já fez ela. Eu acho que eu não sei te responder isso até hoje, assim, cara. Mas, Porque é bem complicado esse universo, né? Assim, de uma interface no meio ali dos dois bem boa, né? Assim, são muitas variáveis. Que assim, legal. Não, é só uma empresa e o imposto que paga. Aí você tem trocentos tipos de empresas e possibilidades, trocentas questões, e o imposto também não é um valor fixo, é dinâmico, que muda de acordo com um monte de variáveis. E o mais interessante de tudo é que muda sempre. Muda sempre. Entendeu? Muda bastante. Sempre, né? Quantas mudanças você não deve ter pego nesses 10, 12 anos aí de trajetória? Muitas mudanças. Então, vai ISS, vai pra cá, vai pra lá, agora incide ICMS, não incide mais, e assim vai, né? Então, assim, deve ter sido uma loucura realmente essa tradução das duas coisas, né? E essa interface aqui é o segredo do sucesso, né? Como é que você coloca, né? Como é que você faz isso conectado ao negócio, né? Como você consegue colocar essas mentes aqui para conversar com o objetivo de fazer em prol do negócio.
super desafiador, né? A gente brinca lá que a gente acabou virando o Uber da contabilidade, né? Porque é um negócio que... Sim, facilitar, mas é a ideia, né? A ideia Porque foi a experiência do usuário é chegar lá e ficar simplificar, confortável, né, cara? Simplificar. Cara, assim, você lida com milhares de clientes, várias áreas todos os dias. Imagino que muita gente da área de tecnologia, não sei se você teria aí para apontar pra gente as principais dúvidas que surgem aí dos profissionais da área de tecnologia, legal. seja PJ, enfim, seja alguém queira montar uma empresa. Se você tiver as top principais dúvidas aí pra gente. Legal. Como a gente começa bem nessa fase inicial, né, de formalizar o negócio, de fazer abertura de empresa, então acho que a primeira grande dúvida é como é que eu monto, né? Eu vou fazer um serviço tal, como é que eu monto a minha empresa para fazer isso? E lógico, a pergunta que, né, sempre vem, como é que eu pago menos imposto? Né? essa é a principal. Essa é a pergunta fundamental, não importa a área, porque ninguém quer pagar muito imposto. Quanto né, menos, cara? melhor. Não tem como, né? Então essa pergunta vem sempre junto, né? Como é que eu tenho que formalizar, como é que eu faço a abertura dessa empresa e como é que eu pago menos imposto, como é que eu enquadro melhor, como é que eu crio, né, esse modelo que vai me fazer... A diferença do mágico e do contador é que o contador faz seu lucro desaparecer, né? Literalmente, entendeu? Não, desaparecer não. Se enquadrar melhor nas despesas. Tá mais ou menos por aí, né, cara? Lucro? Mas loucura. Mas essa é uma grande pergunta sempre, essas duas principais, né? Como é que eu formalizo da melhor forma, de uma forma simples e rápida, e ao mesmo tempo como é que eu pago menos imposto, né? E aí entender bem qual é o tipo de serviço, e aqui é um pouco de onde a gente nasceu, né? O meio onde a gente nasceu é o prestador de serviço, então a gente sempre acabou se especializando mais nessa frente, e sim, né? Tecnologia é a nossa maior base, vamos dizer assim. É a maior base hoje. Com certeza a nossa maior parcela de clientes vem hoje de tecnologia. Especialmente no começo. Né? No começo era mais forte ainda continua sendo, mas no começo era mais forte. Vocês têm uma ideia por que você acha que a galera de tecnologia já está mais aberta para o digital? Qual que é a visão de vocês? Eu acho que é uma predisposição, né? Mais receptiva a canais digitais, a operação digital, eu vou falar né? Mas a não querer falar, eu não quero falar com ninguém. Eu falo isso bastante, pode falar, eu falo isso pra caramba. Como é que eu consigo resolver isso? Como é que eu conversar com ninguém? Sem falar com ninguém, só resolve. Como é que eu faço, cara? Mas é isso mesmo. E o cara vai procurar fazer isso digitalmente, ele não vai querer. Tem que calar. Primeiro ele vai no Google, cara, contabilidade online. Já aparece online, lá. porque eu não quero ter Exato, essa relação com alguém, de ter que ir lá. E é uma loucura. Com certeza. E isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo gera um puta desafio, porque é o tal de você criar uma experiência que permita essa solução digital, essa solução de facilitar esse não preciso falar com ninguém, entro em algum lugar e me resolvo. Então você precisa dedicar muito tempo nessa construção de solução digital de fato, que gere uma boa experiência, para também gerar segurança. Com certeza. Porque do outro lado, apesar de ser digital, né, você está falando de um negócio que é dinheiro, né? É lógico, assim. é o negócio do cara, né? E assim, e é sério, né? É sério. É ligado. Vamos falar um pouco dessa questão dessa reforma tributária que todo mundo entende, todo mundo fala e ninguém entende, né? Vamos dizer assim. Conta pra gente, até pra quem tá chegando agora ainda não ouviu falar que nós estamos perto de uma reforma tributária. O que é isso? O que tá acontecendo? Pra onde nós vamos? E como é que eu faço pra pagar menos imposto? E chegando a pergunta é essa aí, mais ou menos, mas conta pra gente, pra introduzir o assunto pro pessoal, cara. A reforma, ela existe já, né? Ela já foi aprovada, ela já é uma realidade. Já iniciou um processo de implantação e de transição. São 10 anos de transição, segundo, né, a proposta que foi aprovada. 10 anos é bastante coisa. Bastante coisa. É quase que... Você imagina, traduzindo, é operar com 2 sistemas ao mesmo tempo por 10 anos. Putz. E que não se conversam, né? Vamos pensar assim. Então, eu acho que isso é um baita desafio. Mas ela daqui, eu acredito que ela tenta mudar uma realidade que a gente vive hoje, que é
vamos dizer assim, não dizer manicômio, né? Mas essa loucura que é legislação trabalhista, tributária, enfim. É muita sigla, né, cara? É muita coisa, depende do lugar onde você tá, depende do serviço que você presta, depende se você vai ter algum tipo de benefício porque aquele governo te deu por tanto tempo, depende se você tá com quem que você tá interagindo. Então, isso hoje pesa, né? Especialmente para os menores, né? Especialmente para quem... Isso tem um custo, né, cara? Tem um custo, não tem um custo de tentar se encaixar e, às vezes, pagar um imposto errado e alguma coisa que pode levar uma empresa a falir. E a reforma, ela promete trazer a versão do IVA, né? Ela quer usar um pouco do modelo que já existe no mundo para o Brasil, mas ela já começa meio que o IVA brasileiro, né? Porque ele virou dual. Então, assim, ele tem a mesma lógica de você pagar o imposto agregado, vamos pensar assim, né? Então, o IVA, para quem não sabe, né? Pra gente explicar, toda vez que você vai comprar uma mercadoria, ele vai ter um imposto ali em cima dele, que é uma porcentagem sobre aquilo lá. E na teoria, o que o governo está defendendo hoje é que vai acabar com a tanto de sigla e vai ser esse IVA, assim. Como é que é esses possíveis benefícios ou malefícios aí que tem vindo com essa reforma? O que tem vindo é que, como está se falando que é uma reforma do consumo, né? Ele diz que a proposta, ela traz uma versão de eu vou poder reduzir o imposto que eu paguei antes, né? Então, se eu comprei um produto e vendi para você, eu posso usar esse crédito aqui para pagar o imposto que eu estou vendendo agora. Coisa que não acontece hoje, né? Porque você vai pagando imposto sobre imposto, porque aquele imposto vai inserindo no faturamento da empresa. E aí vai virando o famoso custo Brasil, que é aquela coisa vai ficar lá em cima. Então, esse processo tende a gerar, né, para gerar simplicidade, trazer simplificação para o cálculo do imposto. Porque já não vai mais depender aonde a empresa está estabelecida, não vai mais depender se existe o benefício ou não, não é puro, mas tenta pelo menos trazer um pouco dessa visão de trazer todo mundo para o mesmo patamar, né? Trazer todo mundo na mesma condição. Vamos lá, simplifica, equaliza, simplifica, mas equaliza, porque assim, no final a conta fecha mais ou menos igual ou não? Dá diferença lá no final? Tipo de arrecadação para o governo? Eu diria que não, nesse cenário, né? A indústria e o varejo, eu acredito que ele consegue manter o nível de arrecadação atual, mas a forma como se montou até aqui, de novo, tem suas exceções, né? Imposto seletivo, né? Imposto específico para alguns produtos, alguns que têm isenção, que não tinham, né? Daí foi concedendo isenção e benefício. Então isso faz, por exemplo, que quem presta serviço vai acabar pagando mais caro. Então isso... PJ, então, vai ficar pior para o PJ. Então, se eu trouxer isso para esse ambiente de tecnologia, né? Vou pegar aqui exemplos, né? Claro. Até para poder dar um exemplo mais claro. Isso. A gente pega desenvolvedor, assim, por exemplo. Um dev que presta serviço para 2 ou 3 empresas, ou presta serviço para pessoa física, sei lá, fazendo outro tipo de qualquer coisa. Normal, né? Aqui depende bastante de como é que ele construiu esse preço. Ele vai precisar olhar para esse preço dele, porque se for para uma empresa, é uma realidade. Se for para uma pessoa física, vai ser outra. Então... Simplifica, mas nem tanto. Isso, simplifica, mas nem tanto. Isso por quê? Vamos lá. Porque tem a realidade de eu posso ou não me creditar do imposto que eu paguei antes. Só que se eu estou consumindo, eu sou uma pessoa física, que eu vou acreditar o quê? Eu vou consumir aquilo ali, eu não vou revender, eu não vou usar aquilo como insumo e nem vou, né? Exato. Nem vou fazer nada com aquilo. Então, se eu estou contratando alguma coisa, eu não vou tomar crédito de nada, né? Então, para mim, não vai fazer diferença, por exemplo, eu estar num modelo que a reforma traz, onde eu posso usar o débito e crédito, né? Onde eu posso abater o imposto que eu paguei antes no imposto que eu vou pagar. Não vou pagar imposto, estou consumindo. Agora, se é uma empresa que contrata um DF, por exemplo, e ela provavelmente vai olhar assim, mas qual regime que você está? Você já está no regime normal da reforma? Você está no regime do Simples Nacional? Aonde que você está? E aí, dependendo do regime, ele vai ter um custo maior ou um custo menor. E aí isso quer dizer o quê? Que todo mundo que tem contrato hoje precisa entender quem é o seu cliente
e que tipo de contratação ele faz, se para ele é importante ou não ele ter o crédito depois desse imposto quando ele pagar. Sabe aquele imposto que aparece lá na nota? Se para quem está contratando vai valer a pena ou não. Entendi. Então é uma decisão que o cara tem que analisar agora para quem ele presta serviço e vai ter que conversar todo mundo. Vai ter que conversar todo mundo. Eu acho que eu diria que o mais importante agora é olhar quem são seus clientes, entender em que perfil eles são, se eles são uma grande empresa, se são uma pequena empresa, se é uma pessoa física, para ver se da forma como ele formou o preço dele, vai ficar viável depois nesse novo modelo da reforma, que começa a valer aí basicamente 27 em diante, né? Então, quanto tempo, mais ou menos, o pessoal tem, né, os PJs têm para realmente decidir se vão ter que ficar no regime atual, migrar para o novo regime? Como é que funciona esse timeline aí que você falou, 2027? Como é que funciona isso? Legal. Isso começa agora em 26, mas em 26 é como se fosse um piloto, né? O governo disse, vamos pegar 26 aqui, vamos fazer um piloto e vamos começar a fazer algumas adaptações na emissão de nota fiscal, destaque de imposto, especialmente para quem está num regime que é o de lucro presumido e lucro real, né? Não é a microempresa que está no Simples Nacional. Então, esse ano de 26 vai ser meio que essa preparação para que engrene o processo de recolhimento dos novos impostos. E aí 27 entra para valer. Tá? Perfeito. Só que no meio do ano, em setembro, ele vai precisar escolher se em 27 ele quer estar no Simples Nacional, por exemplo, ou se ele vai para um regime regular da nova reforma. Por isso que eu falei dos dois que vão ter que andar juntos nesse período. E que ele pode mudar, inclusive, depois a cada 6 meses. A cada 6 meses ele pode decidir para onde vai. Pode voltar atrás, se ele quiser. E o que ele tem que levar em consideração, então, na hora de tomar essa decisão? O pessoal deve estar anotando aqui. Anote aí, grave o episódio, porque eu tenho certeza que a curiosidade... Um dos episódios mais importantes aí, ó, pro bolso dos devs. Muita gente aí que é PJ, que tá ouvindo a gente, Legal. Enfim. Se for uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, ela vai precisar tomar essa decisão lá em setembro. E hoje, dependendo de onde ela está enquadrada ali, ela está pagando, sei lá, 15%, por exemplo, de imposto. Mas ela vai gerar 5 de crédito para quem contrata. Mas ali em setembro ela tomou a decisão, não, eu vou sair do Simples ou vou ficar no Simples híbrido, lá que eles estão chamando que é o regime de transição, e vou para o regime normal, novo modelo. Vamos pensar assim. Só que o novo modelo é 28 de alíquota. E esses 28 já eram 28 de crédito para quem contrata. Então pense que a decisão agora está muito vinculada a quem é teu cliente final. Exatamente. No cliente final. Porque se o seu cliente final também não tiver um regime que está aproveitando os 28, não vai servir para nada. Não vale a pena. Então é melhor você permanecer no regime do Simples Nacional. Se o cliente final aproveita os 28, é um bom negócio. Você consegue fazer uma negociação para os dois. Exato. Vão ter que negociar. Bumerangue, o cara joga e volta. Precisa negociar com o teu cliente. Exatamente. Né? Porque senão você toma 28% de imposto para pagar, né? E aí, nesse caso, vão ser as empresas, imagino que as empresas que estão no Simples não vão se enquadrar, vão ser empresas que estão no lucro presumido, no lucro real, ou ambas podem aproveitar isso? Lucro real e lucro presumido é regime normal. Regime normal e aproveita os 28 não, aí. Não tem opção. Paga 28 e gera o crédito 28. Simples Nacional tem opção. Entendi. E então o crédito vira 100% crédito? Dos 28 vira 100% para quem está no regime normal. Isso é legal para a empresa que está contratando. Contratando é legal. Mas pense que se hoje eu estou prestando um serviço para uma empresa, né? E eu considerei lá na minha formação de custo, sei lá, 15% de imposto, eu tenho que considerar que eu vou pagar 28%. Então, meu preço que era X passa a ser Y. Sim. Né? Ou eu vou perder dinheiro nesse negócio. E aí eu vou precisar sentar lá com o meu contratante e dizer, olha, você vai ter o mesmo custo, mas o valor que eu tenho que te cobrar é outro. Tem que ser renegociado. Né? Porque automaticamente você vai aproveitar 28 que eu estou pagando para você. Exatamente. Então, para que isso fique equalizado, você vai precisar fazer essa negociação com o teu cliente. Agora, tudo depende de quem é o cliente. Se é uma pessoa física, se é uma empresa que se beneficia do crédito, se não é, se ela fez a transição. Então, isso... A empresa que não beneficia seria somente microempresas. Normalmente, microempresas. Então, se você presta serviço para microempresas, você está lascado, é melhor você ficar aí, não mexer. Normalmente, microempresas, exatamente. Senão, você tem um exemplo que não muda nada. Quem, por exemplo, presta serviço para fora, né? O dev que presta serviço para empresa de tem muita fora, gente.
não muda nada. Porque exportação é condição, né? Igual. Ela não tem tributação, ela é beneficiada em qualquer situação, e a reforma mantém isso do jeito que é, até porque é constitucional, né? Então isso não muda nada. Do resto que está prestando para dentro do país, vai precisar fazer essa análise, especialmente de preço. E aí isso pode ser revisto a cada 6 meses. Então, mudou no meio do caminho, né? No meio do caminho, passei a ter outro tipo de cliente, outro perfil. Você pode optar depois. Você pode 2 vezes por ano, você pode fazer essa mudança. Cada 6 meses você pode... Isso ajuda bastante, Isso né? ajuda, com Isso ajuda certeza. bastante. O PJ consegue Isso ter por 10 anos, né? Depois disso acabou a farra, né? Isso, exatamente. E tudo pode mudar em 10 anos. Ah, não. Relaxa, essa reforma que foi aprovada agora não vai ser que vai ser implementada daqui Daqui 10 anos pode ter alguma coisa no meio do caminho aí, com certeza. E se no Brasil, você vai pagar mais imposto. Diz, não, né? vamos ser otimistas, vai que... Você já viu Melhor não. Mas pra gente ser otimista, né, a proposta que o governo traz é de que a reforma ela traz uma eficiência de arrecadação. Eu acho que você já deve ter escutado essa é a defesa o tal do governo. O tal do split payment deve ser implantado. Isso eles se traduz em eficiência de arrecadação que se promete, durante esse processo de transição, se rever a alíquota por conta dessa eficiência. Ó, eu tô dando uma olhadinha. Eu nunca vi isso acontecer até hoje. Eu tenho medo. Revela que eles não falaram se é pra baixo ou se é pra cima. Teoricamente, eles falaram que é pra baixo se realmente essa eficiência. Por quê? Porque você acaba com sonegação, né? Exato. Teoricamente, sim. Teoricamente, você acaba, não né? tem como se sonegar, né? Nesse Eu tô dando modelo. uma olhada aqui na idade de uma galera aqui. Acho que em 10 anos o país deve estar melhor, cara. Sim. Tá olhando especificamente os políticos aí, cara? Pessoal aqui. Não vamos Daqui entrar a em 10 política, anos. mas vamos pensar positivo e a alíquota vai ser pra baixo. Nunca vi acontecer no Brasil. De startup, cara. Quem tá querendo montar uma empresa agora, do zero, esse novo regime é bom, é ruim, essa reforma é bom, é legal ou não? O que você me diz aí pra quem tá justamente nessa onda? Logo agora que é a minha vez de montar minha empresa, de começar meu negócio, tem essa complicação ou não? Como é que funciona isso aí? Porque muita gente pode estar surgindo essa dúvida agora. Ei, você aí, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho das notificações? E aquele comentário? E as nossas redes sociais? Você já seguiu a dos apoiadores, da CS Pro, da CS Cyber? Bora lá, tá tudo aqui na descrição. Eu digo que o ambiente de startup, o regime não vai mudar. Eu acho que é um ambiente de que a startup precisa continuar. Independente de se não tivesse a reforma tributária, tinha que acontecer. A diferença para mim aqui é essa necessidade de você levar em consideração que você tem um cenário novo a curto prazo. Né? Então, se nesses próximos 2, 3 anos muda um pouco essa dinâmica, precisa ser... Né, precisa estar ali nessa fase de planejamento, especialmente quando você está começando o negócio, né? A startup, ela tem uma necessidade de caixa intensivo normalmente, né? Porque quer crescer rápido, precisa investir muito, precisa fazer muito disso. Isso pode ter um lado positivo, né? Porque se você pensar que quando você investe mais, você teoricamente tomaria mais crédito, inclusive, daquilo que você está comprando, né? Daquilo que você está aí. E isso pode te ajudar, inclusive, nesse processo. Então, eu acho que tem que fazer estender um pouquinho essa análise ali e levar em consideração esse cenário novo em 2 ou 3 anos. Mas, se eu fosse falar assim, não vale a pena abrir, eu diria que não, que isso não deveria gerar um impacto a esse ponto. É uma mudança no formato, mas que pode, inclusive, ter uma oportunidade na largada de ser positiva. Tem uma coisa até... Cara, se você está querendo empreender, notícia para você, imposto faz parte da composição do preço. Faz parte. Não tem como. Se você tá tentando calcular uma coisa diferente disso, tá errado, entendeu? Faz parte. Se você acha que qualquer mudança de imposto não afeta tudo na sua vida... Assim como, puxo aqui o assunto, isso é sério, preste atenção, você é empresário, tecnologia faz parte da sua composição de preço, porque antigamente o pessoal falava assim, vou alugar uma lojinha, vou alugar um galpão, vou alugar não sei o quê, aí eu tenho que botar segurança, tem que botar câmera, tem que botar não sei o quê, tem que botar um guarda na frente, tem que botar catraca, os caras botavam um monte de grana,
investindo na infraestrutura deles e rodavam um negócio. Hoje os caras querem rodar um negócio online e esquecem que essa infraestrutura digital também existe segurança, também existe toda uma infra que você tem que colocar ali e investir nisso, e que isso também vai fazer parte da composição de preço. Vai. Então, se o cara não está levando em consideração tecnologia, tá errado, tem que levar a tecnologia em consideração e do jeito ideal, não do jeito, né, nas coxas, porque senão depois o cara fica aí sem poder investir nos básicos de tecnologia que ele vai precisar para rodar o negócio dele. E hoje não tem, eu arrisco a dizer que não existe negócio que você não pense em tecnologia para fazer ele realmente decolar. Né? E tem que acontecer. E eu concordo, né? Se você pensar em criar um negócio hoje e pensar que você vai criar um negócio sem os efeitos burocráticos, vamos dizer assim, sem os efeitos tributários, não tem como. Então, seja num regime, seja com reforma, sem reforma, eu acredito que é você fazer um bom planejamento nesse primeiro período, nesses primeiros anos, mas entendendo que tem uma mudança de cenário que precisa ser levada em consideração. Se fizer isso dentro desse planejamento, eu não tenho dúvida de que dá certo. Com certeza. Cara, assim, muita gente deve estar perguntando, hoje tem imposto estadual, imposto municipal, ISS, ICMS, não sei o quê, blá, 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 e assim, com essa reforma, essas letrinhas, PIS, COFINS, vai acabar tudo, essa é a ideia? Vai mudar. Não, deixa de existir, né, PIS, COFINS, ISS, ICMS, passa a ser CBS e BS, né, vai ter dois. Serão dois nesse processo. Por isso que eu falei que é o IVA brasileiro, né? Ele veio em duas frentes. Mas isso sim simplifica. Vamos lá, só para o pessoal entender. Porque um está relacionado a impostos federais, outros relacionados a impostos municipais e estaduais. Isso. E aí uma outra pergunta. Vai ter variação de estado para estado? Como é que vai funcionar isso? Porque a gente sabe que, por exemplo, ICMS, hoje tem guerra de ICMS entre estados, né? Tem aquela confusão toda. Como é que vai funcionar essa questão? A ideia é que não. A ideia é que exista uma alíquota única e isso se unifique, né? E aí o governo... Vai dividir igualmente? Não é assim. o governo, na verdade, vão existir o que eles chamam de comitê gestor, né? Que são os dois comitês que vão administrar o dinheiro da arrecadação e aí vão fazer a distribuição com base no consumo, com base aonde foi consumido aquele produto ou aquele serviço. Isso, inclusive, é uma grande mudança, assim, porque hoje é tributado onde presta e passa a ser no consumo. Então, se eu sou um PJ, eu tô lá na cidade, tô lá em Goiânia e o serviço é aqui em São Paulo. A proposta é que o consumo que aconteceu em São Paulo é legítimo, porque ele vai receber a informação, todas as informações das notas e fiscais. Entendi. E vai olhar para isso, onde foi prestado o serviço e onde foi consumido o produto. Foi aqui, então é aqui que esse mercados consumidores vão se beneficiar nesse sentido. Assim que a divisão, então, vai ser com base no consumo. Exatamente. Isso é uma mudança, inclusive, que traz nessa proposta. Nossa, isso é uma mudança que traz. Raciocínio, não é possível, porque desse jeito o lugar que é mais rico vai ficar cada vez mais rico e o lugar que é mais pobre vai ficar cada vez mais pobre. Não pode ser isso. Não, mas isso é sempre assim, né? Mas a arrecadação hoje é um lugar que arrecada menos, é normal. Porque assim, é uma cidade pequena, o cara tem um negócio numa cidade pequena. E ele presta serviço para as cidades maiores vizinhas. Esse imposto ele vai para as cidades maiores que estão consumindo o serviço dele, não fica lá onde ele está, literalmente. Né? Mas vamos pensar por dois outros jeitos, né? Vamos pensar que hoje, por exemplo, uma cidade pequena, ela também tem um número de comércio e de empresas de serviço menor do que nas grandes cidades. Então hoje já é isso. Isso já é uma realidade, né? E ela vai receber do que ela consome também, né? Se vier alguma coisa de fora para dentro, que é a grande maioria das vezes. Ela vai receber do que consome. Cara? Infelizmente já é assim. Não tem arrecada menos. Agora, mas tem um ponto também aí que vão existir regras algumas regras aí de tentar de equalização. Dar uma equalizada. Assim. Então algumas coisas vão ser definidas ainda por esses comitês que vão fazer essa distribuição. Agora, uma coisa que eu tô vendo de diferente, da minha percepção aqui, é que, bom, nesse momento a gente pega um monte de dinheirinho, bota um monte de caixinha separada e vai tudo separado para lá. Agora não, a gente vai botar
2 caixinhas e lá internamente eles separam tudo. Exatamente. O que muda completamente a dinâmica. Então, Muda assim, completamente a para a dinâmica. vida da contabilidade, isso vai ficar mais fácil também, né? Entre aspas. mas... eu diria que nem tão fácil assim. Aham. Porque a distribuição arrecadatória lá do governo impacta pouco aqui na vida da empresa. Porque no final a empresa paga igual, né? Então, se vai ser... Se Pra vai, onde se vai, vai ser por um importa. arrecadador ou para dois, ela vai pagar igual, né? Então, aqui nesse dia a dia não vai facilitar Não muita impacta coisa. tanto. Eu te diria até que esse processo do split payment deve ser que se propõe, né? Que é um processo super tecnológico aqui que o governo está propondo. Ele eu acho que ainda é um ambiente meio cinza, assim, né? De como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai funcionar? Como é que na prática isso vai acontecer? Porque existe uma conta corrente ali entre tudo que é descontado, apura, devolve, paga a diferença. Aqui sim é o que muda um pouco gera dessa vida. Crédito, não gera. Gera crédito. É um rolê, né? Processar isso tudo. E tem uma mudança, outra mudança interessante aqui, né? Que é o crédito não se gera mais pela emissão da nota, ele se gera pelo pagamento dele. Então, se não foi pago... Se alguém sonegou imposto, não tem Não direito tem a crédito. crédito. Oh, que legal, cara. Então- se o cara sonegar, ele... Nossa, Só ele que a sonegação, quebra a cadeia toda, né? Isso. Só que a sonegação deveria ser bem menor. Por quê? Porque o imposto vai ser recolhido na transação financeira. teoricamente não tem como você Não vai ter. ter como você sair. Na transação financeira. Então, isso teoricamente gera, de fato, mais Arrecadação. arrecadação Mais arrecadação. e garantia dessa cadeia toda. Né? E aí, por isso que eles dizem que vai diminuir o imposto, porque isso aumenta a arrecadação. Exato. Por Por eficiência. eficiência. Por eficiência. Por eficiência. Muito bom. Isso. Essa Então- é a lenda aí do pessoal. Galera que... Legal. Eu tenho que jogar uma camiseta que eu comprei fora. A galera que presta serviço aí de cloud, né, serviço de SaaS, empresas de software, o que eles podem esperar com essa reforma? Tem alguma coisinha para eles? Mais imposto, menos imposto? Ou tá na mesma janela ali, no mesmo balde de situação? Eu diria que essa galera que tem SaaS, talvez eles tenham um pouco mais de insumo, vamos dizer assim, contratam mais, né, produtos, mais serviços, então eles vão acabar tendo a oportunidade de ter mais crédito para abater do seu imposto, né, a pagar. Então, mas eles vão entrar no mesmo modelo e vão acabar recebendo mais carga tributária aí, quando a gente fala de alíquota, especialmente. Interessante é que existem, né, nessa proposta toda, teve alguns segmentos que foram beneficiados, né? Por exemplo, algumas profissões regulamentadas, elas foram beneficiadas com redução de alíquota. Vamos lá, qual foi? Por exemplo, Advogado. engenharia, advocacia, até Político. contador, né? Vou dar um exemplo. Contador também, vocês estão nessa máfia? Porque são profissões regulamentadas, né? As profissões regulamentadas, elas têm uma redução de 30% dessa A alíquota. comissão dos contadores que estavam ajudando a organizar essa parada falou assim, veja Não, bem, senão eu sugeri tinha- um negócio aqui. Os advogados, peraí, vem cá. Advogado é um exemplo, né, mais evidente. Mas outra frente é a área de saúde e educação também. Tem redução de Pô, alíquota, só a gente de né? tecnologia que não tem? Eu vou te Exato. falar o seguinte, cara, os caras da TI que participaram desse Exato. projeto, vocês vacilaram. Não, vacilaram não, vocês foram incompetentes. A gente não Desculpa. participou, cara. Eu tenho certeza que ninguém de TI deve ter sentado pra Eu fazer quero ver isso. o cara que vai ter que arrumar esse sistema de cálculo Já aí. vai pra frente Eu quero pra ver o galera. que vocês vão fazer sem a gente. Calma aí, a gente tem um tempo ainda, a gente tem 10 anos. Eles têm que apresentar o sistema de desvio de pagamento. É lá que a gente vai fazer o nosso nome. IA não vai resolver isso aí, não. Exatamente. vai. Pode vir com um descontinho pra gente aqui Não, também. aproveitar, é uma boa pergunta. Como é que já as empresas, a nível de ERP, ou a própria Contabilizei, já estão se preparando ou já estão preparadas para esse novo modelo, para realmente encaixar e gerar o imposto corretamente para as empresas? Ainda tem muito que fazer a nível de ERP das empresas. Como é que você está vendo isso, especialmente em grandes empresas, né, que realmente tem, às vezes, uma mudança no SAP da vida, ou em alguns TOTOS da vida, que exige uma mudança ali bem grande ali no regime Nossa, tributário. cara, eu ouvi as lágrimas de quem tem SAP aqui agora. Exato. Vocês
que cuidam de RP, um abraço. Não, exato. Eu tô pensando a mesma coisa, porque ele falou, pô, tem um período de transição, como é que vai ficar isso? O pessoal que cuida desse sistema deve estar adorando. Eu diria que está todo mundo acompanhando esses movimentos. O governo está começando a liberar algumas orientações agora, especialmente para o período de transição, né, que eles querem testar e testar a emissão de nota, testar a centralização de nota, testar cálculo do imposto, eles querem testar tudo isso. Fazer um POC realmente no projeto ali. É igual a gente foi com a LGPD, foi assim, eles lançaram, tinha tudo, tava em vigor, mas ninguém sabia quem que ia regulamentar. Mas a diferença é que o problema é que esse já... só que agora o buraco é mais embaixo, né? Gera dinheiro, né? A LGPD foi lançando e foi fazendo, mas ninguém ia multar ninguém ali no início. Então não tinha valor envolvido. Agora não. Agora, desde o dia 1, cara, no modo teste... Polícia Federal, desde agora, hein? Tô pensando em você. E eu digo que as empresas, né, tanto a RP quanto a gente todas estão se preparando assim na medida em que isso está acontecendo. A Receita, por exemplo, agora vai começar a fazer os testes do sistema de cálculo. Okay. Ela chamou 500 empresas para fazer o teste desse sistema de cálculo com ela, para ver, né, e receber as sugestões, o que funciona, o que não funciona, enfim, fazer todo esse processo. Legal. Isso aconteceu lá atrás também com outras implantações, grandes implantações, né? Por exemplo, acho que quem já escutou falar do E-Social, o sistema SPED, né? A Receita, né, ela fez isso lá atrás. E o E-Social foi uma mudança bem legal, né? Foi gigante e assim, correu bem. Com todo o Gemood que aconteceu ali, né, o negócio no final deu certo, né? Traduza bem, assim. Eu acho que eu diria que mas eu acho que na prática acaba usando a realidade das grandes empresas, né? Uhum. E aí os pequenos sofrem mais com isso. Ah, sim. Porque você testa numa grande empresa, cara, quando você vai botar numa pequena, quando que aquilo vai funcionar? Não vai funcionar nunca. Não, mas é por isso a percepção do jogo. O jogo não lida com coisa pequena. Assim, é um desafio de adaptação ainda. As coisas as empresas estão começando a se adaptar, especialmente para a entrada, né, de 26 agora, porque é obrigatório. É o tal do teste obrigatório. Você precisa... Tem que testar, mas tem que ser... Cara, esse negócio de teste obrigatório é um teste obrigatório, né? Uma vez eu fui parado numa Blitz lei seca, me pararam. Só pode descer do veículo, por favor? Claro, desci. Aí, olha, a menina virou pra mim e falou assim, o senhor gostaria de fazer o teste do bafômetro? Eu falei, não. Ela, então, por aqui, por favor, e tal. Aí eu cheguei lá, o senhor está sendo autuado, o senhor vai pagar uma multa? Eu falei, mas por quê? O senhor se recusou a fazer. Eu falei, não me recusei nada. Ela perguntou se eu gostaria. Eu não gostaria. Você tá tipo português do Portugal? Não, mas levou as coisas no pé da letra. Eu não sabia como é que é o nome da nossa república lá de Portugal? Não, agora? Cara, eu não sabia que era... Eu falei assim... A nossa Guiana brasileira. Guiana brasileira. Eu falei assim, eu não sabia que era obrigatório, mas não é obrigatório, senhor. Eu falei, mas se não for, vou pagar multa. Exato. Eu falei, não, então é obrigatório. Não é. Eu falei... Você tem duas opções. Deixa eu soprar esse negócio. Deixa eu soprar. É obrigatório, mas a outra opção... Não, você tem duas opções. Você paga uma multa ou você assopra. Então, você não é obrigado a fazer nada. Você tem opção, né? Você tem opção. Não é obrigado a fazer nada, a não ser fazer a escolha. Fazer a escolha, você é obrigado a fazer a escolha. Vamos tentar, então, aqui dividir. Claro que tem as grandes empresas, o pequeno e o médio e o pessoa física ali que está prestando serviço. O que essa galera pode fazer, aí se você puder dar dica, né, desde já, para eles ir se preparando e tentando acompanhar essa reforma, ficar um pouco mais ligado para não ser pego de calça curta, vamos dizer assim, né? Agora precisa acompanhar de perto mesmo, ou pelo menos buscar parceiros que apoiem nesse período para entender quando eu preciso me adaptar e o que eu preciso me adaptar, porque todo mundo vai precisar. Então é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Então algumas empresas, por exemplo, quem está no lucro real, lucro presumido, precisa se adaptar agora em 26 nas emissões de notas e destaque de imposto, ok? Do Simples ainda eles não decidiram. ainda não sabe quando. Daqui pro final do ano eles decidem. Em janeiro os caras daqui a pouco decide, mas é só se integra ou não esse mesmo grupo. Então, provavelmente
vai integrar o mesmo grupo. Então, é acompanhar muito de perto, buscar um parceiro que possa ajudar nesse processo de entendimento dessas etapas, especialmente, para que essa adaptação não seja tão brusca, né? Porque vai ter bastante coisa acontecendo. E tem uma adaptação de dia a dia, especialmente das pequenas empresas, que também precisa acontecer, né? E isso precisa, não só sistema, mas tem gestão também. Vamos lá, fala pra gente como é que seria essa questão da adaptação do dia a dia, só para o pessoal já entender também. Esse é o exemplo, né? A gente falou bastante sobre, eu preciso entender o cliente, preciso fazer isso, mas formação de preço fala muito de como eu faço a gestão da minha empresa no dia a dia. E aí até isso que eu estou pensando aqui. Quem já está com o barco andando é uma outra situação. Se mudar de direção é uma coisa, mas quem está desenhando um negócio, quem deve estar desenhando um produto, quem está criando um empreendimento, o teu público-alvo passa a afetar completamente na tributação. Então, assim, uma mudança de público-alvo pode tornar o teu negócio muito mais lucrativo ou muito mais oportuno, menos lucrativo, né? Exatamente. Pode. E aí uma coisa que eu ia até perguntar, né? Assim, vamos lá, por exemplo, a Contabilizei vai lá, oferece serviços contábeis, tudo eletrônico pro seu cliente, etc. Mas eu acho que muitas vezes ainda precisa muito do olho do cliente, realmente, para entender essa parte do negócio. É mais ou menos isso que você está falando, entender ali essa questão, qual é o cliente dele, como é que vai formar, ter essa questão de gestão. O olho do cliente, ele é importante ainda, ele tá ligado o que está acontecendo? Ele precisa buscar, inclusive, ferramentas que ajudem ele nisso. A gente vai, com certeza, dar todo o apoio para os nossos clientes, por exemplo, para ajudar nessa formação de preço. Ele vai, né, quando ele procurar olhar para isso, para que a gente consiga entender junto com ele aonde é o melhor caminho, buscar isso não só com ferramenta, mas também com apoio, mas ele precisa entender que ele vai ter que olhar para esse dia a dia e vai precisar fazer isso. E não é só o cliente, né? Não é só o tipo do público-alvo, porque tem gestão de caixa nesse negócio também. Porque vamos lembrar que também... Isso é muito importante, a gestão de caixa, porque é a hora que você vai pagar o imposto, porque você está acostumado de um jeito e vai mudar. Exatamente. Isso é fundamental. Vai mudar e isso também impacta a caixa. E vai impactar todas as empresas. Bastante atenção nessa mensagem aqui. Ó. Essa mudança que vem pela frente, ela muda essa dinâmica do quanto eu preciso ter para manter o meu dia a dia rodando por um determinado tempo. E isso precisa estar, inclusive, na formação de preço, porque dinheiro custa. Né? Claro. E ainda mais hoje, né? Com Selic a 15, tá tranquilo. A Selic a 15. Então, essa realidade de entender o público-alvo, entender que produto eu tenho e aonde ele se encaixa, se eu tenho, que tipo de insumo eu tenho ou não, ou terei, né? Ou vou ter que investir dali para frente, porque isso vai impactar na gestão do caixa. E aí, esse dia a dia precisa... especialmente os pequenos não dedicam muito tempo nisso, né? Ele quer fazer o negócio acontecer, quer vender, quer entregar, quer fazer o serviço. Com essa parte, né, cara? Mas esse vai ser um diferencial de quem vai conseguir se manter ou não, viável ou não. Então, para quem dá um exemplo prático aí para os nossos ouvintes, o que significa essa questão de mexer de como ele paga, porque o imposto vai ser pago de forma diferente? Vamos dar um exemplo prático pro pessoal, para eles ficar ligados nessa questão de capital de giro ali, porque é uma coisa que eu sei que vai pegar muita gente calça curta também. Legal. Hoje, né, todas as empresas, elas apuram lá no final do mês o imposto e pagam 20 dias depois, 25 dias depois o imposto, né? Então você tem aí pelo menos 25 dias... Para poder receber do cliente, 20 teoricamente. Para você receber o que você tem para receber e daí ir lá pagar o imposto. Isso aí. Isso muda dali para frente. A partir do momento que existiu o split payment implantado, eu já vou receber do meu cliente descontado esse imposto. Então eu vou ter menos dinheiro, vou receber menos dinheiro no meu caixa para pagar as minhas contas que eu tenho dali para frente. Sim. E isso é uma mudança de dinâmica, né? Eu estou antecipando aqui um dinheiro que eu contava para pagar. Mas eu só pago quando eu receber. Isso, quando a operação financeira acontecer. Então vamos lá, basicamente, pelo que eu entendi, vamos lá, eu emiti uma nota ali para o Anderson de 100, o Anderson vai pagar aquela nota fiscal, só que eu não vou receber o 100, eu vou receber o 100 descontado dos impostos. Exatamente. Mas só vai descontar
na hora que o Anderson pagar. Então, se exato, eu vendi pro no Anderson... pagamento, nunca é na missão, foi Então, o que ele falou. então, se eu vendi com 60 dias pro Anderson, eu não preciso me preocupar com esse não, custo. não, você não vai ter que adiantar esse Você dinheiro. não vai ter que adiantar. Mas na hora porém, que eu pagar os 100 pro Diogo, só já chega vem. 90 no Diogo. Exato. chega E 90 se você no está caixa. acostumado a usar aquele dinheiro que muita empresário Sim. usa principalmente de a pessoa que caixa. trabalha ali no atacado, no varejo. No giro, né? No Isso, giro. No giro. Então tem que ficar Esse- muito isso de vai olho. ser um Você tá impacto vendendo para gigantesco. pagar o funcionário, para pagar o Exato. aluguel, para pagar a compra da tua próxima vive produto. cobrindo um Santos, Exato. cobrindo outro, cobrindo um Santos. Isso aí É, acontece demais. varejo, É a Isso rotina. acontece, Sim. é uma realidade. uma realidade normal. Especialmente Não, as pequenas empresas não tem caixa para Não, um não. mês de Isso operação. é muito importante Sim, a gente sim. deixar isso aí, Bem o pessoal difícil, se né? preparar. Esse é um detalhe, assim, tem que fazer até um corte aí, pedir pro editor, porque todo empresário tem que se preparar para isso, que é uma mudança. É muito- Se você está acostumado é muito diferente, e pensar né? o seu negócio, pensar novamente, que nem Pensar o seu o Charles comentou aqui, reflita, sinta e pense o seu negócio. Que a Contabilizei hoje já está dando consultoria aí para os seus clientes que queiram, está dando, sei lá, webinar. O que vocês estão fazendo para a base de cliente em relação à reforma tributária para instruir sua base de clientes? A gente está procurando traduzir um pouco disso tudo, né, que está vindo nessas novas regulamentações e na medida em que está saindo e produzindo informação para os clientes e para não clientes também, com vídeos, com blog, com orientações para todos nesses momentos, especialmente nesse começo aqui, né, que a gente começa a entrar, virar 25 para 26, que tem uma adaptação aqui. A gente já está se adaptando, inclusive, para dar condição para o cliente poder destacar os impostos como precisa, emitir a nota como precisa, orientar como precisa e ajudar nessa transição. Sensacional. Mas a ideia é que, sim, a gente dê todo esse apoio. Então, estão produzindo aí conteúdo para evangelizar, deixar o pessoal por dentro do que está acontecendo. Porque Pelo menos para deixar um pouco mais, vai Traduzir. passar, né? Não, e Tá aí. assim, Vai passar. Quando você fala de contabilidade, de imposto, todo mundo já tem aquele negócio Não, de... todo mundo. É muito complexo, eu não vou conseguir Cara, entender. dificilmente, e tudo mais. assim... Mas assim, cara, mais do que nunca passa a ser algo fundamental pro seu negócio. seu negócio. Vamos falar um Se o pouquinho... negócio crescer ou não, entendeu? Vamos falar um pouquinho desse ecossistema da Contabilizei, que é bem interessante, até a nível tecnológico, né? Vocês montaram uma baita infra lá, vocês têm um ecossistema. Acho que o público de vocês é bem do meio, né? Que assim, o cara que é pequeno demais ele vai ser MEI. Aí não tá lá. Que não tá lá. O cara que é grande demais também não tá lá. Também Você não tá tá ali lá. pegando aquela fatia do meio. E vocês, montaram um ecossistema. Vocês têm um banco, vocês têm, né? Vocês estão conseguindo controlar ali aquela massa toda. Vocês têm integração com outros bancos também. E toda essa movimentação vocês conseguem fazer. Quer dizer, o cara consegue abrir a empresa, consegue rodar com vocês ali, consegue gerir o dinheiro dele, consegue gerir os impostos dele, tudo com vocês lá. Tem consultoria, vocês montaram um negócio legal, né? Como é que é isso do lado de vocês, montar todo esse circo? Como é que foi isso? A gente, eu costumo dizer que a gente nunca quis ser um grande escritório de contabilidade, né? A gente procurou sempre ser uma empresa que gera solução para esse pequeno. Seja ele que está começando, né, e ele tem acesso a esses serviços. E muita coisa nasceu durante esse meio do caminho, entendendo quais eram as necessidades de quem começou a empreender. Porque tem gente que empreende porque, cara, está desenvolvendo um negócio e quer fazer... Tem gente que empreende por necessidade, né? Então, o que esse público precisa, né? E para fazer com que o seu negócio dê certo. Então, a gente começa na etapa de formalização, depois segue para essa rotina do dia a dia de paga imposto, entrega declaração, contrata funcionário. E aí a gente começou a trazer coisas que vão agregar, né? Vamos trazer aqui serviços bancários, né? Serviços financeiros para ajudar, seja conta bancária, seja serviço de cobrança, né? Seja serviço de parcelamento. Então, produtos que vão ajudar nesse processo. Vocês têm parceria com o escritório virtual também, o cara não tem endereço, não tem onde tem botar. endereço, É mais um problema para o cara que é dev, o cara que trabalha home preciso office, abrir, né? como é que eu vou abrir se eu não tenho um endereço aqui, né, com IPTU, que eu posso fazer? Puta, tá bom, então vamos trazer isso aqui. Nasceu aí também a nossa corretora para trazer produtos de plano de saúde que são exclusivos para os nossos clientes. Legal. Hoje, que são frutos, né, da gente ter buscado construir com operadoras soluções que são dedicadas para isso, porque a gente não sai vendendo, né, para fora, a gente são produtos vinculados mesmo para esse público. Mas sempre com isso na cabeça, né? O que
esse pequeno, esse empreendedor precisa para nessa fase que ele tá, seja começando enquanto pequeno, para que ele tenha acesso e que, de fato, aquilo ajude ele a fazer o seu negócio dar certo. Porque se ele fizer dar certo, vai dar certo para nós também, né? Sim. Ele Aí fica com a gente. entra a mágica do contador também, porque essa questão do plano de saúde, a forma como o cara declara tudo Também isso, afeta também diretamente os se vale a pena ou se não né? vale a pena ele usar, né? Como é que ele declara, como é que ele não declara. Então, acho que tem uma série de produtos que a gente procura trazer para completar esse, né, criar esse ecossistema que ajuda esse pequeno a se desenvolver. Até digo para todo mundo que é dev, todo mundo que está começando a empreender e tal, que a lógica é meio até infantil do início. Não, vou negar tudo que der para negar, né? E depois isso te atrapalha no teu crescimento, né? Atrapalha. Se você declara tudo, você tem ali todo um rastro bonitinho, você começa a criar um lastro para também estar desenvolvendo teu negócio. Dica pro dev é o seguinte, cara, tem duas coisas que o dev às vezes gosta de fugir aí. Uma é o imposto e o outro é a documentação. E spoiler alert, os dois vão te pegar. Então, você vai ter que fazer a documentação E a vai gente ter não que tá falando declarar. documentação de código, tá? Então, assim, não, é a documentação de código, sim, de dev. É literalmente essa. O cara não dev quer documentar gosta. o código e também não quer literalmente documentar Então, assim, são o duas coisas que eu business. sei que eles têm pavor. Então, não tem como com essa nova modalidade, então, tem o que fazer. Luciano, estamos chegando naquela hora, né, cara? documentar o código aí já ajuda. Já ajuda, né? Quebrando o galho. E a Contabilizei às vezes tá aí pra ajudar. Contabilizei né? ajuda para declarar isso aí. o que é contabilidade. Uma maravilha. Galera, pô, sensacional o papo. Papo importante, relevante no momento que a gente está aí. Não tem como fugir. Não tem como É só uma fugir, questão de entendeu? time, né, cara? Então. Tá aí mais um material pra quem quer aprender um pouco mais do que vem por aí, né? É isso Espero aí. que tenha sido suave, né, pra exato, todo mundo. Porque, né, essa é a única parte suave, o resto vem atrás rasgando mesmo, não tem o que jeito. fazer. E eu agradecer de forma maravilhosa o nosso querido Charles Xavier, que veio aqui trazer pra gente ensinamentos magníficos, e dessa vez te entregar agora o microfone para suas considerações finais. Você fica à vontade aí, pode fazer jabá, pode mandar abraço, fazer Deixar link, fica à vontade. Palavra motivacional, o que você quiser. Fica à Fala vontade. lá na Legal, 3. legal. Pessoal, muito obrigado aí pelo bate-papo. Eu sei que imposto e contabilidade nunca é tão interessante, né? E tão bom, mas acho que faz parte da vida de todo mundo aqui. Eu acho que ter esse bate-papo é super importante. A Contabilizei nasceu para ajudar os pequenos e médios a se desenvolverem, a crescerem, né? Esse é o nosso objetivo e a gente vai continuar buscando e apoiando todos, sejam prestadores, sejam, né, varejistas, os pequenos negócios a passarem por essa fase, né? Passarem por essa transição aí, que vai ser longa, que vai exigir adaptação, mas a gente vai com certeza continuar desenvolvendo e buscando soluções para ajudar nesse processo. Então, obrigado de novo pela oportunidade, fica aqui o meu agradecimento e também colocar a Contabilizei à disposição de todo mundo para poder continuar apoiando, inclusive nessa etapa. Maravilha. Sensacional. Muitíssimo obrigado, Charles, e até a próxima. Valeu, pessoal! É isso aí.